expediente inicial desta terça-feira, os deputados Luiz Paulo e Eliomar Coelho destacaram a importância da conduta da Justiça Federal, que resultou na abertura de inquéritos para investigar denúncias contra a Petrobras. A Justiça Federal, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Supremo, e por desdobramento até o STJ, são instituições que têm que ser preservadas, porque estão funcionando a contento dentro de uma democracia, em que essas instituições são instituições de Estado, isto é, tem que estar acima dos partidos políticos. E no meu entendimento, para quem está nessa lista, de denúncia de delações premiadas ou não, o importante é que a investigação o esclareça. Se culpado, evidentemente, vai responder pelos atos, mas se inocente, acaba a especulação. No mínimo que deve acontecer, deveria acontecer, e que nós realmente vamos exigir isso o tempo todo, é que essas pessoas deixem de lado exatamente as funções e cargos que estão exercendo e deixem os processos correrem livremente. Caso realmente seja comprovada a inocência deles, automaticamente eles voltarão, assumirão esses cargos e aí é outra história com resposta positiva para o cidadão e a cidadã fluminenses. O deputado Conte Bittencourt quer que a Comissão de Turismo da Alerj discuta uma política de interiorização do turismo a tempo das Olimpíadas de 2016. Precisamos criar uma política de interiorização dessa agenda de turismo através da cidade do Rio de Janeiro, para que possamos aproveitar esse potencial que os Jogos Olímpicos trarão. Rio de Janeiro tem um encanto por natureza, tem um potencial por natureza. Agora precisa profissionalização do governo do Estado. O deputado Flávio Bolsonaro criticou o projeto que está na pauta desta terça-feira, que proíbe a revista vexatória nos presídios. A gente tem que realmente buscar um sistema penitenciário que tenha tecnologia e inspetores penitenciários suficientes para que seja feita uma revista sem constrangimento, sim. Mas um projeto com esse teor só pode entrar em vigor impedindo que haja revista mecânica, que haja revista íntima, quando lançar mão dessas outras necessidades para impedir que drogas, que armas e que celulares entrem nos presídios. O deputado Nelson Gonçalves tomou posse nesta terça-feira e falou sobre as prioridades para o seu 6º mandato. A conclusão da obra do Hospital Regional, rodovias da nossa região e investimento no desenvolvimento do sul do estado. Então essa é a nossa prioridade, de dar continuidade, e no dia a dia nós vamos construindo o nosso mandato junto com a comunidade da nossa região. O deputado Rogério Lisboa cobrou medidas do governo para reduzir os índices de criminalidade na Baixada Fluminense. Essa desproporcionalidade de quantidade de policial na Baixada Fluminense em relação à capital é um motivo do aumento da criminalidade. Mas não basta só isso, eu canso de falar. Além do policiamento, tem que dar alternativa ao jovem, para que ele não entre no crime. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o deputado Flávio Serafini defendeu mais políticas para o setor e sugeriu a ampliação da licença paternidade. Tenho sido um defensor porque, como pai, tive um filho que nasceu e ficou durante 4 dias na unidade de terapia intensiva. Quando ele saiu, havia acabado a licença paternidade, eu tive que voltar ao trabalho, não pude nem compartilhar os primeiros dias dele de vida em casa e nem auxiliar a minha esposa, que também vinha saindo do hospital, que vinha de um processo de desgaste, nos primeiros cuidados com ele. A gente acredita que, para construir de fato uma relação de igualdade entre os gêneros, é fundamental rediscutir o papel do homem e da mulher na família. É fundamental que o pai não ajude a mulher a cuidar dos filhos, mas o pai também seja responsável, tanto quanto a mulher, com o cuidado dos filhos. O deputado Dr. Julianelli falou sobre as alternativas à construção de uma barragem no rio Guapiaçu, no município de Cachoeiras de Macacu. Existem mais 3 rios. O Rio Soarinho, o próprio Guapiaçu, num outro ponto, e o Rio Azul, que microbarragens forneceriam a mesma quantidade de água, ou até mais 10 milhões de litros, se não me engano,
do que o previsto para essa barragem no ponto que está sendo previsto no Guapiaçu. Os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Marcelo Freixo, Jorge Pisciani, André Siciliano e enfermeira Rejane, que proíbe os presídios de realizar revistas íntimas nos visitantes. O projeto diz que o procedimento deve ser feito apenas com equipamentos eletrônicos, como detector de metais e raio-x, e não manualmente. O texto foi aprovado e segue para a sanção do governador. A família cumpre um papel decisivo na expectativa de ressocialização do preso. E a revista vexatória que essas famílias submetem há tantos anos, e eu estou falando das pessoas ficarem peladas, estou falando de crianças, de senhoras, de mulheres de todas as idades, também dos pais, dos irmãos, mas fundamentalmente mulheres, ficarem peladas, se agacharem de frente, de costas, soprarem, enfim, é algo absolutamente vexatório. Elas acabam cumprindo a pena junto com o seu familiar. Muitas desistem de visitar, o que prejudica a função do sistema penitenciário, que seria e deveria ser o da ressocialização. Então é um projeto que repara uma das maiores injustiças, dos maiores absurdos em pleno século XXI. Né? O preso pode ser revistado, se tiver fundamento para isso, pode e deve ser revistado, não revistado, evidentemente, de forma íntima, com toque, mas pode e deve. A própria família, se tiver uma fundada suspeita, pode ser revistada. O projeto é muito completo. Nós precisamos avançar em defesa da dignidade humana. Não pode o apenado ter sua pena estendida aos seus filhos, aos seus familiares, né? Não é razoável que um Brasil que consolida a democracia, que trabalha no sentido das garantias individuais, permitir que criança passe por exame vexatório, que mulheres passem. Eu espero que o Estado, o mais rapidamente possível, adquira condições, né? Isso não é nenhum bicho, mesmo no momento difícil de arrecadação em queda, inflação ascendente, juros aumentando, mas não é esse uma questão que o Estado não consiga encontrar mecanismo para colocar em todo o sistema penitenciário e terminar em definitivo com esse tema que constrange a família do apenado. Outra proposta discutida amplia o benefício da meia entrada para todas as pessoas com deficiência. O projeto do deputado Márcio Pacheco e do deputado licenciado Bernardo Rossi altera uma lei de 2003 que garante o benefício apenas para pessoas com deficiência física e em espaços culturais e de lazer. O novo texto especifica que outros estabelecimentos, como centros esportivos, artísticos e de entretenimento, forneçam a meia entrada e que pessoas com qualquer tipo de deficiência sejam beneficiadas. Também não poderá haver restrição de data. A lei prevê apenas a restrição de horário. A matéria foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. E o plenário voltou a discutir os projetos de resolução da mesa diretora da Alerj. O primeiro deles altera os horários das sessões da casa. O texto determina que as comissões devem passar a funcionar entre 9 da manhã e 3 da tarde. As sessões plenárias começarão às 3 da tarde. O expediente final será entre 5 e 6 e meia da tarde. E as sessões solenes passarão a ser realizadas entre 6 e meia da tarde e 9 da noite. Emenda incluída pelos parlamentares prevê que se algum secretário de Estado estiver na casa e quiser fazer uso da palavra, ele será o primeiro orador do expediente final. Outro projeto altera o regimento interno da Alerj sobre a composição da mesa diretora. Com a mudança, os 4 suplentes passam a ser todos efetivos, com direito a voto. Uma emenda incluída no texto prevê que integrantes da mesa podem participar das comissões, exceto como presidentes ou vices. A mesa diretora também propôs a alteração da concessão de moções, títulos, medalhas e diplomas. O objetivo é reduzir o número de moções para 12 por ano para cada deputado. Os títulos como Benemérito do Estado, Medalha Tiradentes, Diploma Cristo Redentor e Leonel Brizola e o Prêmio Barbosa Lima Sobrinho serão restritos a 3 por ano por deputado. E o Rio de Janeiro pode ter um sistema integrado de registro de violência doméstica e familiar contra a mulher. O objetivo é coletar e organizar dados deste tipo de violência no Estado e promover a integração entre as instituições públicas que atendem as mulheres vitimadas.
A proposta da ex-deputada Claise Maria foi aprovada em primeira discussão e precisa voltar ao plenário para outra votação. Quando eu tenho esses dados coletados, quando eu consigo ter a rede de proteção fomentando esse cadastro, na verdade eu vou conhecer a realidade, e se eu conheço bem a realidade, eu posso fazer uma análise melhor do fenômeno da violência contra a mulher e pensar políticas públicas estruturantes para enfrentar esse problema. Já os municípios que não criarem planos de cargos, carreiras e salários para os profissionais de educação da rede pública municipal podem deixar de receber as transferências de recursos do Estado. O projeto do deputado Conte Bittencourt foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar à pauta. Ter um plano de carreira nos municípios é a garantia de você incentivar, o papel desses profissionais no sistema municipal e articular melhor o desempenho desse sistema com o sistema estadual. Então nós estamos usando um artifício que já usamos numa lei que aqui também produzimos, que induzia os municípios a criarem os planos municipais de educação. Estamos fazendo o mesmo argumento, ou seja, os recursos voluntários de emendas parlamentares só serão cumpridas para municípios que em um ano tiverem os seus planos de carreira atualizados. Outro projeto na pauta que vai beneficiar as mulheres é o da ex-deputada Inês Pandeló, que cria a política de atendimento integrado às mulheres vítimas de violência. O objetivo é humanizar a atenção às mulheres que sofreram delitos previstos na Lei Maria da Penha. Entre as medidas está a capacitação profissional, a realização de exames, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e o atendimento psicossocial e de saúde. O projeto recebeu uma emenda e retornou às comissões. Ainda em discussão a proposta do deputado licenciado Bernardo Rossi, que cria as Patrulhas Maria da Penha. Com a medida, a Secretaria de Segurança Pública deve enfrentar a violência doméstica através da fiscalização do cumprimento de medidas protetivas concedidas às mulheres vítimas de violência. A matéria foi aprovada em primeira discussão. E também na semana de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o plenário aprovou o projeto do deputado Carlos Mink, que prevê o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas da rede pública estadual. O projeto recebeu uma emenda e retornou às comissões. Se você não inculca nas pessoas a questão ambiental, o combate ao racismo, o combate ao machismo, desde cedo na escola, o senso comum vai, que há inferioridade da mulher, do negro, que a questão ambiental não é tão importante assim. Portanto, a escola é a base da formação dos valores de uma sociedade mais justa e mais igualitária.